Tema de hoje é falta de tempo é bom. Falta de tempo é bom. Você só precisa, na verdade, saber como lidar com essa falta de tempo. Mas vou falar um pouquinho desse tema, né? Lembrando que aqui no canal da Lanterna Biográfica a gente compartilha conteúdos úteis, né? Para você encontrar seu rumo na vida, para você melhorar de qualidade de vida, dar uma equilibrada na sua roda da vida, né? Então, o tema de hoje vai ser sobre essa questão do tempo, de como é que a gente vive, né? Tempo é vida. Então, a questão do tempo é fundamental no nosso dia a dia. Tá? Gente, falta de tempo. O que é falta de tempo? Tá? Vamos lá. Falta de tempo, na verdade, é uma sensação, né? Não é algo objetivo, porque se você parar para pensar, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. O dia tem 24 horas e é para todo mundo, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, 7 dias na semana e por aí vai. Então, é uma sensação, tá certo? Primeira coisa. Agora, para a maioria das pessoas, essa sensação ela é muito desagradável, né? Você sente que tem muita coisa para fazer, que tem coisa demais para fazer e que não tem tempo de fazer tudo. Tudo o quê? Tudo aquilo que você gostaria de fazer, o que as pessoas te demandam, né? Todas as demandas, né? Agora, não é só uma sensação, talvez você esteja assim, pô, Saulo, é de verdade isso. Realmente, tem um elemento que aí não é uma sensação, uma coisa mais objetiva, que é uma verdade, que é no sentido de que realmente, se você for fazer tudo o que talvez você gostaria de fazer, o que talvez as demandas externas de trabalho, família e por aí vai, né, te colocam, se você for fazer tudo e quiser fazer tudo bem feito, realmente não daria tempo, né? Não daria tempo no dia, não daria tempo na semana, e é isso que a maioria das pessoas vivem, né? E isso vem tanto assim do que você quer fazer, do que você gosta de fazer, e também do que o mundo externo te pede, né? Se você for atender todas as demandas, muitas vezes não dá tempo, né? Embora tenhamos aí um monte de tecnologia, ainda assim, né, mesmo que a gente produza um monte, não dá tempo. E a tecnologia também distrai a gente, né? Você tem uma indústria do entretenimento enorme, né? Se você quiser assistir todos os filmes, todas as séries da Netflix, você pode ficar 24 horas por dia assistindo e você vai morrer sem assistir tudo, né? Então, essa sensação de tempo vem muito da sociedade em que a gente vive. Ela é tão abundante de possibilidades de coisas que a gente que quer fazer tudo, né, não dá conta. Eu me lembro quando eu era moleque, já faz muito tempo atrás, no tempo em que a gente alugava fita cassete, né, para ver filme, né? E aí a gente tinha essa ilusão, eu e meu irmão, a gente queria ver todos os filmes do Rock, né? Eu me lembro a gente assistia Rock Balboa, né? E a gente via todos os filmes, um, dois, o três, o quatro, cinco, seis, e a gente podia dizer, nossa, a gente viu todos, né? Hoje em dia não dá muito para fazer isso, né? Você tem que escolher, porque você sabe que o universo aí de possibilidades é muito maior, né? Então, isso é importante. Primeira coisa, como é que a gente lida com essa sensação, que tem a ver com uma sensação também de impotência, da gente não conseguir dar conta de tudo, né? Como é que a gente lida com isso? Para a maioria das pessoas, essa sensação ela é ruim, ela é desagradável, concorda? Embora seja uma sensação ruim para a maioria das pessoas, na verdade, e eu queria que você atentasse para isso, ela não é nada ruim, né? Na verdade, não é nada ruim. Na verdade, é uma oportunidade. Essa sensação, por incrível que pareça, essa sensação de falta de tempo é uma oportunidade, tá? E eu vou te explicar daqui a pouquinho uma oportunidade do quê? Segura aí só um segundo, tá? Antes disso, eu quero te mostrar uma coisa, que falta de tempo não é só um problema de gestão do tempo, né? A maioria das pessoas pensa isso, tá com falta de tempo, é uma questão de gestão de tempo. Não, na verdade, é uma coisa mais profunda, vai muito além, tá? Por ser uma sensação, essa sensação de falta de tempo depende muito de como a gente se relaciona com o mundo, tá?
Então, é uma coisa bastante profunda. Se você está muito identificado, se você está muito identificada com o mundo externo, com as coisas do mundo, com o que você está fazendo, seja trabalho, família, o que você estiver fazendo, né? Se você está identificado com as coisas externas, geralmente essa sensação de falta de tempo ela é maior. Se a sua identidade ela é derivada daquilo que você faz, a tua sensação de falta de tempo é maior. O que eu quero dizer com isso? Falando um português bem simples. Se você está o tempo inteiro olhando para fora, e se você está assim, dependendo da aprovação do outro, para ser alguém, para ser visto, para se sentir alguém, se a sua identidade está assim, fora, você vai ter a sensação que você não dá conta, porque tem muita coisa que você gostaria de fazer, tem muita coisa que te pedem, e o dia só dá para aquilo mesmo, você tem 24 horas. Se você está com a energia concentrada, se você trabalha a sua presença, aí fica no seu centro, né, no seu eixo, essa sensação ela diminui, ela tende a diminuir, tá? Vou te contar uma história de uns anos atrás, já faz bastante tempo, tá? Mais de 10 anos atrás, eu fui fazer uma busca da visão. Fui fazer uma busca da visão com um xamã, lá na Chapada Diamantina. Aliás, quero mandar um abraço para ele, um beijão muito querido, um xamã que se chama Zezito, né? O Zé Duarte, lá da Chapada Diamantina. E eu fui fazer uma busca da visão, dentro da tradição lá dos índios norte-americanos, e de todas as tradições indígenas têm isso, né? Os vikings também tinham, né? Todas as comunidades mais antigas tinham essa tradição de busca da visão. E na tradição dos índios norte-americanos, ela é bem bonita. O que é isso? Basicamente, você sai para um lugar na natureza, onde você fica 3 noites, né? Acaba sendo 4 dias e 3 noites você dorme lá. Você vai encontrar um lugar que é dito um lugar de poder e você vai ficar lá. E literalmente você vai ficar meio que sem fazer nada. Não é para você levar livro, você não leva seu celular, você não leva nada. Você realmente desconecta, vamos dizer assim. Você desconecta do mundo externo, né? Dessa sociedade aí meio maluca onde a gente vive, e você vai se reconectar com você mesmo e com a natureza, né? Experiência maravilhosa, maravilhosa. E uma das coisas que você vê logo é como tem tempo no dia, né? Quando você começa a seguir esse ritmo do dia, você vê que o dia, na verdade, tem muito tempo. Estou muito feliz de ver Marcela e Marília aqui, né? Porque recentemente nós fizemos um encontro lá no Matutu, né? Aqui em Minas Gerais, num lugar que era cheio de natureza, um lugar na natureza, onde a gente seguiu muito esse ritmo do dia, né? A noite lá era luz de velas, né? E vocês viram, né, Marcela, né, Marília, como é que isso muda o ritmo da gente, né? O ritmo biológico mesmo fica diferente, né? E, e como que a gente tem uma energia diferente estando num lugar assim. Então você imagina, eu passando lá 4 dias, 3 noites, 4 dias e 3 noites, no mesmo lugar, na natureza, sem ver ninguém, só bicho que às vezes passava, os bichos, né, e a natureza, a sensação do tempo, da falta de tempo, ela desaparece completamente, né? Por que eu estou falando desse exemplo? Porque esse exercício me ajudou bastante a me desidentificar da, da identidade que eu tinha, né, construído inconscientemente, tá? Que era uma identidade de estar no mundo do trabalho, né? E de estar, assim, na produtividade, na aprovação dos outros, precisando, né, meio que mostrar serviço, né? E quando você desconecta 3 dias, quando você desconecta 5 dias, igual a gente fez, né, lá no Matutu, né? A Marcela está dizendo aqui, nossa, o dia passou bem devagar, né? Deu tempo de ver as estrelas, olhar a natureza, e é isso mesmo, né? E você vê quanto tempo o Sol demora, né, na verdade, para fazer a trajetória dele, né? Eu ficava parado o dia todo, era verão, então calor danado, eu escolhi um lugar onde eu estava em cima de uma pedra, assim, não tinha sombra ali onde eu estava. E ficava com chapéu, né, o dia todo.
e olhando, e o sol parecia que não se mexia, né? O sol parecia que não se mexia. E uma das primeiras sensações assim que eu tive foi, meu Deus, como é que eu acho que não tem tempo no dia a dia, né? Quando na verdade, pô, tá demorando para passar, né? Então você tem essa sensação do tempo. Quando você faz isso e que você desconecta por vários dias assim, né? Se desconecta do trabalho, das demandas externas e tal, você meio que você cria uma distância entre a sua identidade, né? Entre você e aquela identidade falsa, na verdade, que você construiu, que era uma identidade do trabalho, que era uma identidade externa, né? Para transitar na sociedade. Quando você cria essa distância, fica mais fácil, vamos dizer assim, de você ver que na verdade tem tempo, né? E era engraçado, porque eu vi que eu fiquei desconectado quando eu me reconectei com o trabalho, não tinha feito muita falta eu ter me desconectado, né? Claro que eu coloquei lá os meus dias de férias e tal, mas quando eu voltei, na verdade, eu vi que eu não tinha feito muita falta, não. Na verdade, aqueles dias que eu tirei férias não mudaram em nada a situação no meu trabalho, né? E eu voltei com mais energia para fazer melhor, né? Com mais sabedoria. Dá um oi para quem está vendo, acompanhando aqui pelo Instagram também. Estou transmitindo aqui ao mesmo tempo no Instagram. Letícia, um beijão para você. Eita, que legal. Olha só. Então, voltando aqui, por que eu estou contando isso? Porque realmente essa sensação de falta de tempo tem a ver com a identidade que a gente cria, né? Boa noite, Solange, bem-vinda. Que massa, adoro fazer live assim que quando o pessoal vem, é muito legal, dá para interagir, tá, pessoal? Então, ao mesmo tempo que eu estou falando, se vocês tiverem comentários, perguntas, vamos aproveitar que é ao vivo, né? E vamos conversando, tá bom? Então é isso, falta de tempo, na verdade, é uma sensação. Para a maioria das pessoas é uma sensação muito ruim. Por quê? Porque a gente está muito apegado nessa identidade, que é a identidade múltipla, na verdade, que a gente constrói para transitar na sociedade. Então, eu tenho minha identidade de professor, minha identidade de pesquisador, minha identidade no meu trabalho, tenho minha identidade de mãe de família, tenho a minha identidade de filho, porque também é filho, tenho a minha identidade de, enfim, uma série de coisas, né? E quando a gente começa a acreditar que essa identidade que a gente construiu, que a gente tem, é a gente tem a sensação de falta de tempo, porque para manter essa identidade, você precisa estar sempre fazendo alguma coisa, ou você tem a sensação de que precisa, né? Então, a melhor forma de você dar uma tranquilizada na ansiedade e diminuir um pouco essa sensação de falta de tempo é você voltando para o teu centro, né? Por isso que aqui na Lanterna a gente enfatiza tanto a importância, né, da meditação, a importância da respiração, né, do momento de respiração, a importância de você voltar, né, para o seu centro, se reconectar, lembrar que você é um ser muito maior e muito mais do que essa identidade que você construiu, tá certo? Agora, como eu disse, né, essa sensação de falta de tempo, ela é também, na verdade, uma oportunidade, tá? Ela aponta para uma oportunidade. Embora para a maioria das pessoas seja uma sensação ruim, né? Não é ruim, é uma coisa boa que está te acontecendo. Agora, você precisa saber como lida com isso, né? E essa oportunidade da falta de tempo, que ela está meio que apontando na sua vida, ela pode ser diferente dependendo do seu caso, tá? Porque basicamente tem dois tipos de pessoas, assim, que tem essa sensação de falta de tempo, tá? E vê se você se identifica com um deles. Tem pessoas que têm a sensação de falta de tempo, mas elas estão felizes. Elas estão felizes porque, na verdade, a agenda delas está lotada de coisas que elas gostam de fazer, que está legal de fazer, e elas estão passando o tempo fazendo coisas que elas gostam e com pessoas que elas gostam, né, que dão energia. Geralmente essas pessoas trabalham com aquilo que gostam, elas vivem da sua paixão,
lota a agenda com coisas e pessoas ali que elas realmente amam, gostam. Então, a sensação de falta de tempo para essas pessoas, ela vem acompanhada de uma sensação de realização e de saber que está fazendo as escolhas certas, né? Porque escolha é a gente que faz, de como a gente usa o tempo, né? Para essas pessoas, o que, que é legal? Momentos se encaixar na agenda, momentos de respiração, né? Momentos de exercício, de respiração, momentos de yoga, momentos de meditação para ter mais sabedoria nessas escolhas. Mas geralmente elas estão vivendo legal. Tem que só ter cuidado para não ficar olhando o copo como metade, como vazio, né? Metade vazio. Olha para o copo metade cheio, olha como é que você está gastando o seu tempo com as coisas que você ama, com as pessoas que você ama. Vale a pena também para essas pessoas dar uma olhada na roda da vida, né? Ver se tem alguma área da sua vida que está sendo negligenciada, né? É possível, né? Então, uma oportunidade, se você está com essa sensação de falta de tempo, de você olhar, de você avaliar se tem alguma área da sua vida que você está negligenciando, né? E pode ser também, para essas pessoas, uma oportunidade de ganhar em produtividade, escolhendo ainda melhor a maneira como você gasta o seu tempo e tem uma organização melhor de gestão do tempo mesmo, tá? Esse é o primeiro tipo de pessoa, pessoa que tem a sensação de que está com falta de tempo, mas está feliz. Claro que eu estou caricaturando, e entre os dois tipos tem muita gente, tá? Mas eu estou mostrando um pouco os extremos para você se situar. O segundo tipo de pessoa são aqueles que têm a sensação de falta de tempo e estão infelizes, tá? Ou seja, essa sensação de falta de tempo, ela vem acompanhada de uma frustração muito grande, né, de não estar fazendo aquilo que gostaria, tá? Nesse caso é mais grave, né? Provavelmente as escolhas que você está fazendo, se você está nesse caso, não são as melhores para você, né? Talvez você esteja priorizando demais o mundo externo, essa identidade, mais uma vez, essa identidade falsa, entre aspas, essa identidade transitória que você usa para transitar no mundo, você está priorizando demais ela e dando muito valor, muita importância para as demandas que você tem que cumprir, que você acha que você tem que cumprir, né? Você está dando muito valor, muito peso para essas demandas externas, né? E aí você não está ouvindo como deveria a sua voz interna, né? Então, cuidado se você está nesse caso, né? Se esse é o seu caso, você precisa realmente fazer um trabalho aí de desenvolvimento pessoal profundo, para que essa situação não se perpetue muito e você não se torne uma pessoa negativa. Porque essas pessoas que vivem muitos anos, ou muito tempo, infelizes, porque não estão priorizando aquilo que gostam, que gostariam de fazer, as suas paixões, elas acabam se tornando pessoas negativas, sabe? Pessoa que reclama o tempo todo, né? E eu acho que você não quer se tornar uma pessoa assim, né? Então você precisa se trabalhar para redescobrir o seu propósito e focar nele, né? As mesmas ferramentas que eu citei, né, antes, yoga, respiração, gestão do tempo, tudo isso vai te ajudar também, tá? Mas o que é fundamental é você mudar a sua ação cotidiana radicalmente, tá? E para isso precisa decisão. O que é decisão? No nome decisão tem cisão, cindir, romper. Precisa romper com o padrão que você está vivendo, né? Esse padrão de estar só respondendo demanda, de achar que se você não responder, você não vai ser valorizada, se você não responder, você não é uma boa mãe, ou se você não responder, não suprir as necessidades dos outros, você vai perder o emprego, ou não vai ter promoção, ou vai perder até a sua identidade como um bom profissional, né? Então, toma cuidado, porque se você é assim, aí eu tenho que te fazer uma pergunta meio bem direta, né? Que é aquela assim, quando é que você desistiu dos seus sonhos, né? Quando é que você desistiu dos seus sonhos? Não desista dos seus sonhos. Você precisa sonhar e colocar em prática, né? E colocar em prática, tá? Nos dois casos, né? Seja que você está feliz, mesmo com a sensação de falta de tempo, ou que você está infeliz com essa sensação de falta de tempo, é sempre uma oportunidade para você relembrar dos teus sonhos e revisitar as suas escolhas diárias, né? O que você está escolhendo fazer no aqui e agora,
tá certo? Vou te dar um exemplo, tá? De uma pessoa que eu acompanhei num processo de coaching e que era uma mãe de família, né? Ela tinha um filho, era casada, e ela se dedicava pra caramba para esse filho. Inclusive, esse filho tinha várias dificuldades, assim, de adaptação, uma criança que não comia quase nada, assim, tinha muitas restrições, assim, para comer, né? E ela se dedicava muito ao filho e ao marido. E ela se colocava em segundo plano, sabe? Ela se deixava em segundo plano. E essa pessoa, essa mulher era uma pessoa linda, assim, ela tinha sonhos pra caramba, artista, né? E ela tinha muitos projetos que ela queria colocar em prática, sabe? Projetos de criação artística, projetos de criação de jogos, projeto de criação de eventos. E ela tinha assim uma veia empreendedora, ela tinha vontade de empreender e e ela conheceu Marina, fez alguns trabalhos com a Marina e a Marina recomendou que ela fizesse um processo de coaching comigo. E aí a gente foi trabalhando essas questões, né, identitárias, as questões das escolhas de prioridade. E ela começou a se priorizar e colocar tempo na agenda dela, semanal, para focar em si mesma, para focar nos seus próprios projetos. E a gente começou a trabalhar essa questão de como ela concretiza esses projetos e coloca uma agenda semanal que seja, inclusive, compartilhada com a família, que seja clara para o marido, para o filho. O fato é que a vida da família inteira melhorou, né? E para surpresa dela, ela começou a ter que ser mais dura muitas vezes, não responder todas as demandas do filho, por exemplo, né? E ela tinha um medo, acho que da insatisfação do filho, né? Acho que toda mãe tem um pouco esse receio. Poxa, será que eu sou uma boa mãe, né? Às vezes a gente tem um pouco essas questões, né? E para surpresa dela, o filho dela, ela me contou que o filho dela olhou para ela e falou: mãe, às vezes eu reclamo, mas eu gosto quando você coloca esses tempos para você, porque você fica muito melhor. E ele falou: eu gosto, no fundo eu gosto, mesmo que eu reclame de vez em quando, né? Eu gosto. Né? E ela realmente mudou nesse processo de coaching, né? Ela todo ano agora ela lança uma coisa nova e está empreendendo, feliz pra caramba, né? E continua ligada aí com a gente, né? Então esse é um exemplo de uma pessoa, tá? Que a mudança fundamental está nas prioridades, né? O problema não é a falta de tempo, o problema é as prioridades. Como é que você está estruturando as suas prioridades e se de fato você está priorizando o teu sonho, aquilo que realmente vai te fazer feliz, já no curto, no médio e no longo prazo. Aí, às vezes, quando eu falo disso, tem gente que fala: ah, Saulo, isso aí é fácil para quem tem flexibilidade de horário, né? Isso aí é fácil para quem está em outra situação, mas e para quem tem que bater ponto e trabalha 8 horas por dia, né? Que não tem flexibilidade, coisa e tal. E eu não quero, de maneira nenhuma, menosprezar essa realidade das pessoas, tá? De maneira nenhuma. Mas eu tenho que colocar essa pergunta para você, se você pensa assim, ou se você conhece alguém que pensa assim. Eu acho que uma pergunta fundamental é a seguinte: é você se perguntar se você quer mudar de vida, né? Você quer mudar de vida, né? Essa é uma pergunta que todo mundo pode se fazer, seja qual for a sua situação, tá? Você quer mudar de vida? Veja que a resposta só depende de você. Não busca a resposta em outras pessoas, busque em você. Você quer mudar de vida? Né? Isso faz parte do que você quer. Veja que o que você quer só depende de você. Ninguém mais pode querer por você, concorda? Só você pode querer por você. E esse é um direito seu. Ninguém pode tirar o seu querer, tá bom? Então, você quer mudar de vida? E só tem um tipo de resposta para isso: é sim ou é não. Tá?
Então, assim, primeira coisa, primeira pergunta, você quer mudar de vida? Mesmo que você trabalhe 8 horas por dia, que você dependa do trabalho financeiramente, que você tenha que bater ponto e que você esteja com a sensação de falta de tempo para mudar de vida, a pergunta primeira que você tem que responder é: você quer mudar de vida? Sim ou não? É você que tem que decidir, tá? Essa é a primeira pergunta, se você quer, tá? E você tem que responder sim ou não, tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta é quem é responsável pela sua vida, tá? E essas perguntas são importantes, gente, porque se você quer mudar de vida, você tem que responder também essa segunda pergunta: quem é responsável pela sua vida, tá? E se você não quer mudar de vida, tudo bem, beleza, mas também responda essa pergunta: quem é responsável pela sua vida? Tá? Se você é adulto e acha que o responsável pela sua vida é outra pessoa, então você não cresceu, né? Então você não cresceu. Se você é adulto, o responsável pela sua vida é você, tá? Se você acha que você é o responsável pela sua vida e você é o único responsável, aí a gente pode trabalhar junto. Aí tem jeito, sabe? Aí dá para ter mudança de vida, né? Então, primeira pergunta, se você quer mudar de vida. E a segunda pergunta, quem é o responsável pela sua vida, tá? Seja qual for a sua situação objetiva, né? Por mais que você tenha que bater ponto, por mais que você tenha a sensação de falta de tempo, que não dá para sair, se você respondeu que quer mudar de vida, e se você respondeu que você é o responsável pela sua vida, você vai conseguir mudar, tá? Então, se você quer, se você tem que cumprir horário e trabalhar 8 horas por dia, mas quer mudar de vida e sabe que você pode tomar responsabilidade pela sua vida, aí dá para construir uma alternativa. Talvez essa alternativa não esteja agora clara na sua cabeça, mas dá para construir. Veja só, se você trabalha 8 horas por dia, ainda sobra 16 no dia, concorda? Tá? Concorda? Trabalha 8 horas por dia, sobrou 16, tá? Se dessas 16 horas, tem um monte de coisa que acontece nessas 16 horas, mas se nessas 16 horas você tirar duas para mudar de vida, ou talvez uma só, mas duas, vou fazer o cálculo com duas, porque você quer mesmo mudar de vida, tá? 2 horas. Para construir uma alternativa, são 2 horas por dia. São 14 horas por semana. São 56 horas no mês. Se você dedicar 56 horas para buscar uma alternativa, você acha que você pode encontrar? Né? Veja, se você passar 56 horas buscando uma alternativa, tá, financeira, de emprego, de vida, você acha que você pode encontrar? Ouvindo também tua voz interior para fazer aquilo que você quer, que você ama, que seja a sua paixão. 56 horas. Você acha que se pesquisar 56 horas, se perguntar e atrás, será que você encontra uma alternativa para onde você quer ir? Provavelmente sim. Tá? Mas talvez essa alternativa te demande aprender outra coisa. E isso pode levar, vamos dizer assim, mais 56 horas. Mais um mês. E talvez você precise se formar em alguma coisa, leve mais 56 horas ou mais ainda. Você topa? Pelo teu sonho, para mudar de vida e começar a viver o seu sonho? Será que você topa? Então a escolha é um pouco essa. Eu não estou dizendo que ela é fácil, eu não estou dizendo que que a mudança é assim imediata, mas eu estou dizendo que ela é possível. Eu estou dizendo que ela é possível, tá? Então essa escolha só depende de você, né? Estou falando, gente, por experiência própria. Eu também já trabalhei 8 horas por dia, né? Ainda trabalho, tá? Inclusive, a gente trabalha muitas vezes mais. Hoje eu tenho flexibilidade de horário. Já trabalhei em trabalhos que tinha que bater ponto, né? Mas sempre construindo uma alternativa, que eu sabia que para mim eu não queria ficar batendo ponto, né? Era a minha história. Mas você, na sua, tem que construir a sua, né? Claro. Então, pessoal, vou sintetizar aqui. Se tiver questões, perguntas, vamos me falando aqui, tá bom? Olha só, quando você tem essa sensação de falta de tempo,
você pode reagir de uma forma mais produtiva, vamos dizer assim, um jeito certo, você pode reagir também de uma forma mais negativa, um jeito errado, tá? O jeito errado de você reagir a essa sensação de falta de tempo é você culpar os outros. É você botar a culpa no mundo externo, nas demandas externas, e você ficar infeliz e ainda por cima se conformar com isso. Tem gente que faz isso, não consigo mudar, a vida é assim mesmo, não estou feliz, mas vou continuar, não tem alternativa. E aí o tempo passa e você continua infeliz. E o tempo não para, o tempo continua passando, tá? A questão é como que você usa esse tempo, tá? E um jeito certo de você reagir a essa falta de tempo é você se perguntar de onde vem essa sensação. E se você está feliz com o que você está realizando. Ou se você precisa, na verdade, atualizar suas prioridades, mudar de rota. Ok? Então, queria propor um pequeno exercício, é um primeiro passo para você fazer. Pode, para algumas pessoas, ser um declique, assim, dar um insight, uma clareza sobre a sua realidade, tá? Em todo caso, respira fundo, né? Porque quando a gente tem essa sensação de falta de tempo, é importante a gente sempre respirar, lembra? Volta para a respiração, né? O pessoal que estava lá, Solange, Marcela, Marília, o pessoal que estava lá no Matutu, lembra desse exercício, volta para a sua respiração, lembra? Volta para a sua respiração. Tá ansiosa? Volta para a sua respiração, né? Respira fundo, tá certo? E aí, o pequeno passo para começar é o seguinte: coloca no papel, né? Escreve mesmo, pega uma folhinha de papel, um lápis, e escreve aí se você tem essa sensação de falta de tempo, de não dar conta de tudo, né? Pode escrever isso, ok? E aí você vai fazer uma tabelinha, tá? No papel mesmo, você vai fazer duas colunas assim, divide a folha no meio e você vai fazer duas coluninhas no papel. Ok? Estão comigo? Faça as duas coluninhas. E aí você vai colocar no papel, na primeira coluna, as coisas que você anda priorizando, tá? Na primeira coluna, no lado, as coisas que você anda priorizando. O que é que você anda fazendo, priorizando no seu dia a dia, na sua semana? Quais estão sendo as suas prioridades? Aquilo que você anda fazendo. A situação atual. Pode olhar aí para essa semana passada, o que você está priorizando? Né? Numa semana típica, quais são as atividades, as coisas que você está priorizando? Talvez seja trabalho, família, tal. Escreve. Tá? O que você anda priorizando e como, tá? Pode colocar alguns detalhes assim de atividades que você tem feito, né? Ou onde você está passando mais tempo. E aí do outro lado, tá? Na coluninha aí da direita, você vai colocar as prioridades, tá certo? Que você gostaria, aquelas que você realmente gostaria de ter, de estar fazendo, tá? Ou seja, de um ladinho da tabela você vai botar o retrato do que está sendo a sua vida hoje, em termos de tempo, onde você está passando o tempo, o que você está priorizando fazer. E do outro lado, você vai colocar assim, quais as prioridades que eu escolho, quais as prioridades que você vai escolher e que você gostaria de estar priorizando no dia a dia. Tá certo? A ideia realmente é ver se está ok ou se tem contraste. É um exercício bem simples, é só um primeiro passo. Mas para muita gente isso já cria já desperta a consciência, né? Sobre o que está pegando, né? E onde que talvez você tenha que colocar mais energia e da onde que você pode tirar um pouquinho, né, da sua energia. Certo, pessoal? Não sei se tem perguntas, falei pra caramba, não sei se tem comentários, mas o recado que eu tinha para passar era esse. Não, não fique infeliz com a sensação de falta de tempo. Na verdade, é bom que você está sentindo isso, porque é uma indicação para você
ir lá e revisitar suas escolhas, né? Ir lá e revisitar suas prioridades, tá certo? Marcela, comentário da Marcela aqui, precisava dessa live hoje, estava num automatismo, até esqueci porque escolhi estar no trabalho que estou. Exato. Que bom, Marcela, que joia, viu? Vou falar uma coisa, é muito importante a gente relembrar o porquê, né? Relembrar o porquê está fazendo o que está fazendo, né? O automatismo, ele às vezes ajuda para certas coisas, mas geralmente ele dá a gente aliena, né? Ele deixa a gente um pouco alienado. Então é importante. Sempre que você está com sensação de falta de tempo, é bom revisitar, porque pode ser o automatismo, né? Você às vezes entra numa rotina e, e esquece os porquês, né? Esquece o porquê que está fazendo o que está fazendo, né? E aí quando você faz de forma mecânica, acaba que perde um pouco o sentido, né? Então precisa olhar para isso. Como eu disse, às vezes você está lotando a sua agenda de coisas que no fundo você escolheu e que são boas, né? Que tem um porquê. Mas se você esqueceu o porquê, elas perdem o sentido. E daí você fica com a sensação de que não é aquilo, né, que você deveria estar fazendo. Então relembra o porquê, né? E faz as pazes também com esse porquê e com as escolhas que você fez, né? Lembra sempre, responsável pelas suas escolhas é você mesma. Então, o que, que acontece? Se você está bem com as suas escolhas, tudo bem, olha o copo metade cheio. Não deu para fazer tudo hoje que você podia, aliás, que você queria, né? Não deu, você não pôde fazer mais. Tudo bem, tem amanhã também. Vai dormir, antes de dormir, lembra do que você fez, das coisas que você produziu. Não fica focando no que você não fez, né? Aí mas revisita os porquês, vê se eles fazem sentido ainda ou se as prioridades mudaram. Elas podem mudar ao longo da vida, né? E tem fases, né? Por isso que a gente alia aqui as abordagens de coaching com a biografia, né? Com a biografia humana, porque as necessidades são diferentes para cada fase da vida, né? Então, sempre revisitar os porquês é muito bom. Gente, não sei se tem mais algum comentário. Se tiver, digita aí, que vai ser ótimo. Quero agradecer a presença de vocês, mandar um abração, né? Falar aí para o pessoal que estava com a gente no Matutu, que já estou com saudade, né? Estamos com saudade. Vamos refazer, né? A experiência lá no Matutu, um encontro, ainda não temos uma data, mas gostamos muito, queremos voltar. Então, um abração, boa noite para vocês. Gratidão, tudo de bom. Um beijo aí no coração, nas famílias também, de cada um aqui, né? Aqui na Lanterna Biográfica a gente acredita muito nisso, né? Que as luzes vão se acendendo, né, das lanternas, e que cada lanterna pode inspirar e, e, e acender outras, né? E as famílias são parte dessa corrente, né? Olha só, Solange, a pergunta: quando se quer fazer 1000 coisas e não dá tempo? É isso aí, Solange. Quando se quer fazer 1000 coisas e não dá tempo, você precisa rever suas prioridades, né? Você tem que estabelecer prioridades, sabe? O principal é isso, né? Porque a gente está numa sociedade onde a gente quer muito, nossa, a gente quer demais. Já pensou, outras gerações antes da gente não tinham tanto querer assim, né? A gente tem querer pra caramba. E fica difícil mesmo encaixar, né? No dia a dia. Então, organização, viu, Solange? É organização de prioridades, tá? Primeira coisa, organização de prioridades. Então, esse pequeno exercício que eu sugeri aqui no final, escreve de um lado do papel o que você está priorizando, quais as coisas você está fazendo no dia a dia. E do outro lado do papel, quais as coisas que você gostaria de priorizar, é um exercício importante. E daí você vai ver o quê? Que ou você não está priorizando as coisas que você gostaria de priorizar, e aí você precisa mudar suas prioridades e realmente
decidir focar naquilo que você quer, priorizar. Ou você até você tá priorizando, só que você quer fazer coisa pra caramba, né? Aí você precisa respirar fundo e lembrar que o mundo não foi feito em um dia, né? Segundo muita gente aí, foi feito em 6, 7, mas era Deus que estava fazendo, né? Não era uma pessoa. Então, assim, aí vem a organização. Aí vem a organização da sua gestão do tempo, tá? E a gente vai trabalhar um pouco isso na jornada Rumo na Vida. Vou falar um pouquinho disso, de como você pode se organizar para realmente tirar seus sonhos do papel. Mas o primeiro passo é você colocar eles no papel, né? Você colocar eles no papel. Se você falar com a Silvana, né, que está fazendo o curso da Lanterna Biográfica, lá a gente trabalha em detalhes isso. A gente trabalha uma metodologia mesmo para você se organizar melhor, estabelecer as metas, colocar no papel, e ao longo do tempo você vai realizando. Então, essa sensação de que você quer fazer 1000 coisas e não dá tempo, você começa a lidar muito melhor com ela. Ela diminui porque você sabe que você está organizando o seu tempo para fazer o melhor que você pode dentro daquele tempo, né? E você sabe que o tempo não vai acabar hoje, né? Você consegue fazer ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. Mas eu vou então, já que você fez essa pergunta, Solange, vou dar mais uma dica aqui, que é uma velha sabedoria, uma coisa que eu aprendi com o avô da Marina, né? Um senhor aí que está com 95 anos e que é muito, muito sábio, ainda dirige, tá muito lúcido, né? E ele deu um conselho justamente, né, para essa situação que você está descrevendo aqui, que é quando se tem muitas prioridades, é difícil escolher. O conselho dele foi o seguinte, eu só vou compartilhar esse conselho porque eu apliquei, tá? Quando eu ouvi. Eu tinha esse problema também, ainda hoje, né? Quero fazer 1000 coisas e não dá tempo. Mas eu sempre lembro do conselho do seu Romildo, o velho Rom, como a gente fala, o velho Rom. O velho Rom, ele tem um conselho que é o seguinte, a fala dele, a frase que é a seguinte, olha só, fala assim, uma coisa grande por dia, tá? Fala assim, uma coisa grande por dia. Você tem num dia uma coisa grande para fazer, só uma. Tá? Eu comecei a fazer esse exercício. E então é assim, tem uma coisa grande por dia. Você tem que ir no aeroporto buscar alguém, essa é a coisa grande do dia, é essa a coisa grande do dia. Né? Você tem que escrever, entregar um projeto, é essa a coisa grande do dia. Né? Então, uma coisa grande por dia, tá? E eu comecei a aplicar isso depois que eu ouvi esse conselho dele. Falei, vou tentar aplicar. E eu também tenho milhões de coisas para fazer todo dia. Um monte, um monte, um monte. Tanto que se eu começasse a fazer, fizesse sem parar, eu ia morrer fazendo. Não ia dar para fazer tudo, né? E talvez você tenha essa sensação. Acho que você tem essa sensação também. Então começa a aplicar isso. Faz esse exercício. Uma coisa grande por dia. Você vai definir no dia, para cada dia da sua semana, uma coisa grande, tá? Isso eu ensino lá no Lanterna Biográfica. Você faz uma coisa grande, né, no curso. Você faz uma coisa grande por dia, você coloca uma prioridade por dia. E no começo, quando você faz isso, você esquece e fala, pô, mas vou fazer só isso no dia. Claro que você não vai fazer só isso no dia, mas você vai fazer primeiro isso, você vai fazer isso. E se você fizer isso, você já fez a sua coisa grande por dia. Você já fez a sua prioridade. Tá? Então é uma grande por dia, só uma. Duas não funciona, é uma. Faz esse exercício. Você tem que escolher, não importa. É difícil escolher, mas você tem que escolher. Você faz uma. Tá? E aí você vai se dar conta que é o seguinte, é uma só por dia. Você vai falar, pô, não estou produtivo. Só que aí você faz uma hoje, você faz uma amanhã, você faz uma depois de amanhã. E assim vai. Então no dia, mesmo que for só dia útil, numa semana você vai ter feito 5 coisas grandes. No mês você vai ter feito 20 coisas grandes, sabe? E o grande, o pequeno varia para cada um, tá? Mas uma coisa grande é uma coisa assim que vai talvez te demandar mais tempo, um tempo específico de concentração maior. Uma coisa grande é uma coisa que tem importância para você, tá? É uma coisa grande por dia. Esse exercício é bem, bem legal de você fazer, tá?
Quem tem essa sensação, tem muitas prioridades, é difícil escolher, quer fazer mil coisas, mas não dá tempo, faz esse exercício, respira fundo e coloca uma coisa grande só por dia, tá? Faz isso para cada dia da sua semana e você vai ver ao longo de pouco tempo você vai sentir a diferença. E na verdade, talvez você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como eu era improdutivo. Na verdade, agora fazendo uma coisa grande por dia, eu estou produzindo mais, né? Produzindo mais. Então sugiro aí esse deverzinho de casa aí, esse exercício para você fazer.